Olá, queridos. Esse é o Face a Face. Nós estamos juntos aqui, voltamos à sua casa. E é sempre um prazer você nos receber para a gente poder falar um pouquinho do que está acontecendo no reino de Deus, conversar com pessoas que estão fazendo a obra de Deus nessa terra e também compartilhar da nossa fé em Cristo Jesus. Eu queria, nessa hora, lembrar o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44, onde a Bíblia diz assim: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados, e também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Eu tive agora lá em Jerusalém recentemente e fui lá nessa montanha, no Monte das Oliveiras, onde Jesus expressou essas palavras. É uma visão muito bonita, você vê toda a cidade de Jerusalém daquele lugar e tem uma descida por onde ele vai fazer, a descida da entrada triunfal, mas é naquele local que, olhando aquela cidade, cheio da graça, como Deus é parte da Trindade Divina, ele vê o futuro daquela cidade e chora por aquela cidade. Ele disse: olha, se vocês percebessem, não é, que aquele que traz paz e tivessem reconhecido o tempo da oportunidade, aquilo que eu estou vendo que vai acontecer com essa cidade, que é o juízo dela, a queda dela, que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo com o general Tito, e Jesus já antevendo aquilo, chora diante da cidade. Quando eu estava lá e lendo esse texto, me veio à mente qual seria o sentimento de Jesus ao olhar para mim e para você em algumas situações da nossa vida, em que ele lá vendo o futuro e vendo o presente, as decisões que estamos tomando, as coisas que estamos fazendo, ele talvez chore como chorou naquele tempo, dizendo: se vocês pudessem perceber aquilo que pode trazer paz, vocês não teriam que passar por aquilo que vai acontecer ali adiante. Em outras situações, eu acho que ele pode ver até a eternidade de alguns que estão tão longe dele e que de tantas maneiras, com sinais, prodígios, milagres, palavras, gente orando, ainda estão duros. E ele pode ver o juízo final e dizendo, com lágrimas, quem sabe, se você pudesse perceber, mas os seus olhos estão fechados. A minha palavra para você hoje é: não tenha os seus olhos fechados. Tem um Deus tremendo que ama você, que mandou o seu filho Jesus para fazer diferença não apenas lá no futuro, mas no presente. E ele está dizendo para você: deixa eu perceber por você, iluminar os seus olhos e abençoar a sua vida. Deixa eu contar uma história para você que se encontra na história eclesiástica de Joséfo. É interessante que no ano 66 depois de Cristo, quando começa o cerco de Jerusalém, Deus dá uma visão e uma revelação para um homem de Deus chamado Simeão, que dirigia a igreja naquele tempo. E aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele recebe essa visão e Deus diz para eles: olha, vocês vão se retirar de Jerusalém, porque toda a profecia do Senhor Jesus vai se cumprir. E vocês vão para a região da Pérea, onde estava ali Decápolis, onde é Jordânia hoje. E vocês vão morar na cidade de Pela. E ali naquela cidade de Pela, que era um protetorado romano, eles vão lá e se constituem como primeira comunidade cristã nos arredores, fora de Jerusalém, mas nos arredores da Palestina, numa cidade de refúgio que o Espírito de Deus mandou que eles fossem.
Anos depois, outro líder da igreja recebe a visão de sair de Pela e voltar para Jerusalém, agora reconstruída pelos romanos, com outro nome, não é mais Jerusalém. E eles então se instituem de novo no Monte Sião para continuar a pregar a palavra de Deus naquela região. Eu estou contando essa história porque eu e você às vezes não vemos o que está acontecendo ao nosso redor, mas Jesus já viu. E se o seu coração não tiver endurecido, ele nos poupa de coisas que não precisamos passar. Do ano 66 ao ano 70 do cerco de Jerusalém foram os piores dias daquela cidade e dos judeus que ali habitavam. Mas os cristãos já não estavam mais lá, porque eles puderam ver e ouvir o que Jesus viu e revelou para eles. Às vezes Jesus chora por mim e por você, simplesmente porque ele já viu, e nós não queremos perceber nem ouvir o que a palavra de Deus tem para nós. Que não seja assim com você, mas que os seus ouvidos estejam abertos e os seus olhos também, para tudo quanto o Senhor falar. Se ele toca o seu coração, responde, e responde rápido, por favor. Esse é o Face a Face, e daqui a pouquinho você vai conhecer os nossos convidados especiais. Fique aí com a nossa vinheta agora. Pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês no Face a Face. Oi, gente, nós estamos com gente nova aqui, a Fernanda, ela está me ajudando hoje. Obrigado, viu, Fernanda? Você é bênção, viu? Pessoal, estamos com 2 convidados muito especiais, né, pastor? Verdade. 2 pastores. Estamos aqui com o Lucas Zubi. Ele é pastor aqui da PIB há 13 anos. Ele é formado em Relações Internacionais pela Unicuritiba e também bacharel em Teologia pela Fabapar. É ministro aqui da Palavra, líder do One Ministério e um dos líderes também da Semana do Avivamento. Ele é casado com a Evan e pai da Lucy e da Lizzie, de 3 aninhos e 1 aninho também. O nosso outro convidado super especial é o pastor Flávios. Ele é formado em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Paraná e também ele concluiu o Instituto Bíblico pela Comunidade Cristã de Curitiba. Ele é pastor há 18 anos, tem ministrado louvor e adoração, tem formado equipes, feito treinamentos de liderança para a expansão do reino de Deus. É casado com a Cristel, acertei a pronúncia, né, pastor? E pai também de 2 meninas. Em 2021, em janeiro, ele começou um projeto da igreja que se chama Dunamis House. E também está, pastor, desde o início na Semana do Avivamento, colaborando com o crescimento, com a unidade das igrejas e cooperando com esse trabalho. Obrigado por vocês terem atendido o convite. Flávio, que alegria ter você aqui, cara. Faz tempo que eu não via você, né? Rapaz, parece até que você cresceu mais, viu? Porque esse cara é alto pra chu, né? Aí eu já tinha desacostumado, viu? Quando desacostuma, todo mundo fala isso. E o Lucas, né? A gente chama de Lucas Dutra aqui, né? Com carinho, né? Colega nosso aí de muito tempo de ministério aqui com a gente. Queridos, eu sempre pergunto, né, para todo mundo que vem aqui, como foi a sua experiência de conversão? Porque sempre é uma oportunidade de deixar um testemunho de fé, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a unidade da igreja, mas o ponto, a marca principal, inicial, é a nossa conversão. Não tem unidade se a gente não tiver unidade com Cristo, né? Então, eu já ouvi o testemunho do Lucas uma vez aqui com a gente. Então, hoje, eu vou perguntar para você, Flávio. Conta para a gente como é que foi a sua experiência de conversão, querido. Então, eu me converti de 92 a 94, foi um processo. Em 94 fui batizado nas águas. E desde então, frequentei a comunidade cristã de Curitiba. O meu processo de conversão, na época, eu era um universitário, já fazia faculdade, e nós tocávamos, eu tinha uma banda, nós tocávamos na noite, e eu falava para os meus amigos da banda, cara,
você não sente que está faltando alguma coisa dentro de você? Você não tinha nenhuma experiência com Cristo, nada. Eu sou de formação católica, então meus pais sempre me instruíram. Eu cresci na infância, adolescência, início da juventude, né, frequentando a igreja, indo à missa. Mas chega aquele momento ali onde a gente tem ali os nossos 18, 19, 20 anos, se a gente não tem uma experiência real com Cristo, a gente vai preferir andar com os amigos do que, né, uma vida só de hábitos. Então, eu virava para os meus amigos e eu dizia isso. Eu falava, cara, você está ficando louco. E eu falava, não sei, cara, a gente toca, é gostoso, a gente, né, ganha uma grana, conforme a gente falava na época, tem uma vida legal, tal. Mas está faltando alguma coisa. E aí, na faculdade, uma pessoa, ela começou a falar de Jesus para mim. E eu falei, é isso que está faltando na minha vida. E eu comecei, então, evangelizar os meus amigos da banda, os amigos da noite, comecei a falar de Jesus. Falei, é isso que está faltando. E na época ele falava, não, você está indo para a igreja, é só por relacionamento, é isso. Eu falei, não, cara. Por que só por relacionamento? É porque a gente é solteiro, né? Aí tem menino e tal, tá indo na igreja por causa disso. Não, você sabe que você falou um negócio sério, né? Porque na igreja você vai encontrar meninas muito bonitas e certinhas, andando direitinho, né? E você não encontra fácil, não. Viu? Aí é por isso que você está indo lá. E eu me lembro uma noite, voltando, depois a gente ter tocado, eu ainda não tinha tido uma entrega total ao Senhor. E naquele momento, na realidade que eu tinha na época, o conhecimento que eu tinha na época, eu falei assim, eu estava andando sozinho na rua, me lembro um momento, voltando para minha casa. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero dar uma chance para o Senhor. Hoje eu falaria totalmente diferente. Mas quando você é perdido, vou dar uma chance, né? E eu falei isso, né? Que o Senhor se revele para mim. Porque a nossa vida fora, né, da palavra, da vida cristã, ela é uma vida muito altiva, muito rebelde. A gente, né, se acha dono do nosso nariz, acha que sabe tudo, acha que todo mundo está errado, a gente que está certo. Então, eu sempre digo isso, falo, naquela realidade, eu falei isso. Hoje eu digo, Deus, obrigado porque o Senhor me deu uma chance de poder te conhecer. E desde então eu comecei a andar com Cristo, né? E no meu processo de conversão, eu trabalhava na Bispo Dom José, e eu passava de ônibus aqui, e eu vi a época, pastor, que a igreja estava sendo construída esse tempo, né? Que tinha um grande monte de areia, de terra. Monte da vergonha. Esse ficou. E eu passava, e eu falava assim, o que vai ser aqui? O que vai ser aqui? O que vai ser aqui? E hoje você estava dizendo sobre ver as coisas que Deus está vendo, né? O que Jesus está vendo. E hoje eu estou aqui. Olha só. Né? Então, naquela época eu passava na frente, falava, o que vai ser aqui? E Deus estava dizendo, aqui vai ser uma igreja tremenda, linda, em Curitiba, e um dia você vai estar nessa igreja, vai estar lá compartilhando com os irmãos. Então, né, hoje, graças a Deus, né, pela obra redentora do Senhor, a nossa vida é uma vida tremenda. Sou casado com a Crystal, né, nós temos já 22 anos que a gente está juntos. Vou fazer um parênteses aqui, né? Você engana bem. Que idade você tem? Eu tenho 51. Fernando, não engana bem? Eu fiz 51. Olha só, mano. Lucas, você está com quantos anos, Lucas? 37. Você tá mais velho que ele. Ele tem mais energia, mais idade que ele. Que coisa maravilhosa, né? Deus é bom demais. Deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo, participando com a gente. Fernanda está aqui, ela vai me interrompendo. A hora que você manda a sua interação, você coloca aí no chat, a gente vai jogando as perguntas também, vai comentando. Já tem alguma interação aí? Tem, pastor, tem. O
Pessoas de muitos lugares diferentes. Tem de São José do Rio Preto, tem de Portugal também. Que de legal, Aveiro, né? sim. É. É a Elenia. Ela até pede oração pelo filho Diogo, que ele fortaleça o filho dela, porque está passando por uma depressão. Então, pra gente estar orando pelo Diogo. Né? Vamos orar agora pelo Diogo, né? Ela está lá com 4 ou 5 horas de diferença, né? Então já está tarde para ela lá e eu queria que a gente orasse. Lucas, você pode orar pelo Diogo agora? Ora por ele. Vamos orar aqui junto. Você que está assistindo, ora com a gente junto também aí, intercedendo, né? Deus, a gente quer te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar esse jovem, o Diogo, lá em Portugal, em Aveiro. Essa mãe tem clamado já há tanto tempo, mas visita para que ele possa ser totalmente transformado pelo teu poder, pela tua palavra. A tua palavra nos diz que quando o Senhor toca em alguém, o Senhor transforma a vida das pessoas. Por isso quero clamar, Deus, toca a vida desse jovem, o ajuda a ajustar as áreas complicadas, coisas que ele precisa, e que em pouco tempo possamos ter grandes notícias daquilo que o Senhor está fazendo na vida dele e dessa família também. Pai, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Fernando, qual é o nome da mãe dele? Elenia. Elenia, que Deus esteja com você. Vamos estar orando pelo Diogo. Deus é fiel, lembra disso, Ele é fiel. Bom, o nosso tema hoje é sobre unidade da igreja, né? E antes da gente falar sobre alguns movimentos de unidade, alguns até que vocês fazem parte, dirigem, são líderes aí, eu queria que vocês falassem sobre o conceito de unidade, né? Então, Lucas, qual é o conceito que você vê de unidade da igreja? E depois eu vou perguntar para o Flávio, né? Qual é a importância desse conceito no avanço do Evangelho, tá? Então vamos começar contigo aqui, Lucas. Para mim, pastor, o conceito de unidade ele vai muito com relação a algo muito maior do que uma igreja local ou a uma família até, por exemplo, porque para mim ele é um contexto de reino. Então ele é muito maior do que uma igreja, do que um estado ou do que um país. E quando a gente olha, por exemplo, para a oração de Jesus em João 17, quando ele vai falar sobre essa unidade dele com o Pai, com o Espírito, eu acho muito bonito quando no versículo 23, em algumas versões vai aparecer que eles possam ser um, assim como nós somos um, e possam alcançar o que algumas versões vão dizer sobre a perfeita unidade. E algum tempo atrás eu estava estudando mais esse texto e me intrigou muito, falei assim, Deus, a gente tenta buscar unidade, vive contra as igrejas, né? Mas o ser humano não é fácil. Falei, perfeita unidade é um negócio complicado para ser humano, não é tão simples assim. Se até no casamento, às vezes, na perfeita unidade, tem alguma coisa para resolver. E é muito interessante porque, na verdade, no termo, no original, ele vai falar sobre completar, mas sobre se moldar, né? Para alcançar isso, na verdade. E eu acho muito interessante porque quando eu quero buscar ser mais completo em Cristo, eu preciso do outro. E o outro, nesse caso, ou o próximo, não é só o da mesma denominação, não é só o da mesma família ou do mesmo pensamento, mas é alguém que pensa diferente. Legal. E pode abençoar muito a nossa vida. E eu vejo muitas igrejas crescendo, e Deus tem abençoado diversos projetos por aí, mas às vezes a gente pensa só na gente, mas esse é um pensamento humano. Quando a Bíblia diz em Mateus 23, por exemplo, falando sobre a questão de mestres, né, os chefes e tudo mais, Jesus vai falar sobre você que é maior servir os menores. Então, mesmo com semana de avivamento e coisas que nós temos conversado muito, né, Flávio? A gente vê como uma responsabilidade de uma igreja que tem sido, ou está há mais tempo naquela cidade, ou teve um crescimento diferenciado, seja qual for a razão ou estratégia, porque é uma obra do Espírito, a gente vê essa igreja como uma irmã mais velha, um irmão mais velho naquela localidade, que não é responsável como pai sobre as demais igrejas, mas como irmão mais velho também tem responsabilidade sobre os irmãos mais novos, que não vai ser para criá-los, mas ajudar em algum momento. Então é muito diferente porque você abre mais a cabeça. Eu falo muito sobre isso porque acho que Deus tem falado muito aos nossos corações, né, Flávio, através da Semana de Avivamento, mas eu não era assim. Então eu lembro que quando eu estava ajudando meu pai na igreja local, lá no Afonso Pena, em São José dos Pinhais, surgiu uma nova igreja a 3 quadras da nossa igreja. Que absurdo, onde já se viu, né? O negócio de reino, por que tem que ser tão perto? E a gente criticava a igreja naquela época, né? Ainda muito imaturo espiritualmente. E aí os anos se passaram, muitos jovens da nossa igreja foram para lá, voltavam, o pessoal tinha
né? Uma certa inimizade até naquele negócio. E aí surgiu Semana de Avivamento e o pastor daquela igreja é um dos meus melhores amigos hoje em dia. A igreja do pastor Márcio e o pastor Oca, a vida plena em São José dos Pinhais, né? E eu me arrependo de ser tão imaturo naquela época de não ter ido nem lá para tentar tomar um café ou conhecer a igreja. E aquela igreja é uma bênção naquela cidade, naquela região, é uma inspiração. Você sabe que pegar um ganchinho aqui, né? Só para jogar uma pimenta aqui, eu acho que um dos erros teológicos que aconteceram na história foi identificar a igreja com o reino, ou seja, a igreja ser o reino. Na verdade, ela é só um pedacinho do reino. Sim. O reino é muito maior, né? Então, quando a gente entende a dimensão de que a igreja, né, ela é parte do reino, é uma agência do reino, mas o reino é muito maior, fica muito mais fácil. E quando fala de igrejas, né, locais, assim, nós não temos paróquia definida, né? Porque a gente tem sistemas que diz a paróquia aqui é do João, esse aqui é do Pedro. Até tal rua é você, Depois acabou. É assim, E outra, né? Vamos pensar assim, louvado seja Deus, se a gente tivesse mais igrejas nos bairros do que se tem bares. Sim. Você já parou para pensar nisso? Seria muito mais gente chegando perto do Evangelho. Agora, qual é a importância dessa unidade aí do reino, das igrejas no reino, aí na sua visão, Flávio? Na sua vasta experiência de 51 anos, olha só. Mas, pegando carona então no que o Lucas falou, a importância é que da unidade dentro dessa diversidade, porque nós somos diferentes, né? O erro também que se faz é que muitas vezes a pessoa pensa que unidade é uniformidade, e não é. Nós somos diferentes. Você deu o exemplo do casamento, né? Fico pensando, se a minha esposa fosse como eu sou, provavelmente não tinha dado certo. Vocês iam brigar para chuchu, né? E é assim que a gente pode aprender e ajudar. Né? O Lucas deu esse exemplo, né, do irmão mais velho ajudando o mais novo. Eu fiz parte de uma igreja grande e hoje nós estamos iniciando uma igreja. Tá? Então hoje a gente tem coisas que a gente sabe fazer porque a gente tem, né, ali anos no ministério, mas tem coisas que a gente está aprendendo agora e aprendendo como ser igreja, iniciar uma igreja. E você pegar a experiência de outros homens de Deus, pessoas que já, né, andaram uma milha, aprender, e pessoas com o coração de ensinar, não esconder o ouro. Falar assim, não vou te ensinar porque vai que você cresce. Você vira concorrente. Isso é tão mesquinho, né? E a gente diz o seguinte, né? Que se nós na eternidade vamos conviver juntos, por que não fazer agora? Se lá na frente, né, aquela pessoa que muitas vezes você precisa quebrantar, lá na frente Jesus vai colocar você face a face com essa outra pessoa. É isso aí, face a face. Eu brinco mais, assim, você vai bem com seu irmão, porque Deus tem uma ironia. Você vai passar a eternidade no mesmo quarto com ele. Se acerta logo. Se acerta logo, senão já viu. E outra, você falou de unidade, não é uniformidade. A gente fica pensando assim, na inteligência divina. Por quê? Você vai para o Exército, por exemplo, as Forças Armadas, tá? Você tem unidades especializadas. Né? E, por exemplo, tem uns lá que só cuidam da intendência. E ai do Exército que não tem uma boa intendência. A gente viu lá agora na guerra da Ucrânia que a Rússia não tinha uma boa intendência, faltou gasolina, faltou tudo, quebrou carro, porque não tinha uma boa intendência. Então você precisa daquele tipo de gente lá. Mas você precisa ter o cara da ponta de lança. Você tem que ter o cara que cai de paraquedas. Então, na inteligência divina, Deus cria igrejas com perfis diferentes, com características diferentes, para que mais gente possa ser alcançada pela salvação eterna que custou tanto, que foi Jesus Cristo tomar o nosso lugar na cruz, né? Então eu vejo a beleza de Deus. Alguns perguntam assim, por que não tem um governo único e tal?
a gente vê também a inteligência divina, né? Eu estava lendo uma pesquisa de um livro muito interessante chamado Church in America, onde ele fala sobre o crescimento e queda das várias denominações. Ele chama de denominação, seita, tudo a mesma coisa, tá? Igreja católica, denominação, tudo igual, tá? E ele coloca assim, ele vai mostrando, né, que nesse movimento de queda e ascensão, você tem tantos aspectos diferentes que estão ali acontecendo e que às vezes a gente não leva em conta dessa não uniformidade. E uma das coisas que ele falou é o seguinte, que o fato de elas serem diferentes fazia que quando a igreja começasse a entrar em pecado numa determinada região, tinha outra que estava crescendo e levando o evangelho, porque tem gente em todos esses lugares, né? Então essa inteligência divina é tremenda, né? É incrível. Tem pergunta aí, Fernando? Então vamos lá. O Samuel e a Marli estão dando boa noite, estão assistindo juntos em família o Face a Face. A gente tem participação da Márcia do Espírito Santo, de Vitória do Espírito Santo, e tem a Gleice de Niterói, também do Rio, que está participando. Tá a terrinha ali, né? Eu morava em Niterói. Você pode ver o sotaque dela aí, viu? Estou tentando amenizar. Mas é impossível, viu? E a gente tem uma pergunta do Felipe, ele fala, é um privilégio poder acompanhar a experiência e a história de vocês, e ele pergunta se esse ano vai ter a Semana do Avivamento, se tem data e o que a gente pode esperar. Como é o nome dele? Felipe. Felipe, a gente responde daqui a pouquinho para você, que a gente vai falar sobre Semana do Avivamento e vai ter oportunidade para responder essa pergunta. Eu sei que vai ter. Agora a pergunta eu não sei se vai ter estádio, se vai ter o quê. Então isso depois vocês vão explicar um pouco melhor aí o que está acontecendo aí nesse processo. É bênção de Deus a gente poder viver em unidade. A diferença é bênção, mas a unidade entre os diferentes também. Então continua a tua resposta aí que eu interrompi, né? Qual é o valor disso? Então, aprendendo um com o outro, você deu o exemplo, né, de uma igreja que está indo bem. Essa igreja ela tem o que compartilhar e ela tem um bom modelo. E quando a gente se aproxima de pessoas que têm um coração de unidade, essas pessoas, esses homens de Deus, esses ministérios, eles vão nos ajudar no caminho das pedras, né? A gente vai tomar café junto, nós vamos orar juntos e, consequentemente, nós passamos a nos sentir como o corpo de Cristo na cidade e não como alguém que está fazendo a obra de Deus de uma forma solitária. Porque o ministério, né, pastor, ele já é por si só solitário. É verdade. Então, se a gente cultivar uma vida sozinha, a gente tem uma tendência a ir para a depressão, para o desânimo, e às vezes, né, o que acontece muitas vezes, a pessoa até abandona o ministério. Agora, o andar junto, isso acontecia muito, né, até no início, a gente tinha tempos aqui, da gente compartilhar e lançar as nossas cargas. Olha, na minha vida está acontecendo isso, né, ora por mim nessa situação. No último café que a gente teve juntos, a gente teve um tempo assim também. Então, de você ter essa coragem, porque você está entre amigos que têm um coração de unidade, você poder abrir as coisas. E quando você abre, você dá a oportunidade de Deus chegar primeiro e não ficar sofrendo aquela luta em que muitas vezes as mentiras do diabo vão levando a pessoa a minando. E aí, vamos falar um pouquinho sobre Semana do Avivamento. Que negócio é esse? Já tem até pergunta se vai ter ou não, né? Que negócio é esse? Como funciona? Como é que nasceu no coração, né? E a gente pudesse aí lembrar um pouquinho da história. É verdade, pastor. Unidade é obra do Espírito, né? E o senhor tem uma parcela nesse negócio aí também, na verdade, né? Porque quando eu cheguei aqui na igreja, já tinha um movimento de unidade, que o Michel, nosso pastor, me convidou para participar, onde sentava numa mesa de tempos em tempos o pastor Flávio, o Tom da Aba, se não me engano, o Marquinhos da Batista do Bacaxiri e o Michel,
sei se faltou mais alguém, eram vocês 4 ali que estavam mais... E aí eu cheguei depois no movimento tentando buscar unidade nas faculdades. E aí a gente tinha unidade também dos pastores sêniores, Sim. né? Porque tinham projetos Claro. juntos. Não era uma unidade de evento, vamos dizer assim, de um projeto constante, mas assim, de propósitos juntos. Então foram distribuídas em 2 grandes campanhas aí, 200 mil Bíblias na cidade de Curitiba. Foram feitos cultos de evangelismo em unidade. Vários momentos. Em vários momentos. Foi feita uma distribuição, quando eu cheguei aqui, uma distribuição promovida por todos os evangélicos da cidade, de um Novo Testamento para cada casa da cidade de Curitiba. Tá? E ninguém pode fazer isso sozinho. Então, existiram vários movimentos de unidade ao longo do Tem, tempo. por exemplo, a Marcha para Jesus, que também, Marcha com o para pastor Miguel Jesus, Paiva, que começou lá no Jardim Botânico, há tanto tempo atrás, com 1000 pessoas, que naquela época em Curitiba já era um marco, né? Você conseguir juntar, naquela época, tantos evangélicos juntos, na verdade. Né? Então, assim, a gente... A Semana de Avivamento é a unidade? Não, ela é mais um passo da unidade, que também não é perfeito, não é pleno, né? Muito longe disso, na verdade. Mas em 2012, foi quando nós fomos convidados pela primeira vez para participar de uma mesa de juventude do GKPN, pastor Elias Dantas, né? Global Kingdom Partnership Network, de grandes igrejas ao redor do mundo. E foi muito interessante. Nesse primeiro, o Flávio não estava. Você foi no segundo depois nos Estados Unidos, né, Flávio? Então eu vim aqui. O primeiro que eu tive em 2014, que foi na Copa aqui. É. E aí, eu fui um dia, acho que foi no aniversário do Michel lá na casa de vocês, e você olhou para mim e falou assim, Lucas, vai junto com o Michel, que ele está indo lá para a Malásia. Eu tinha acabado de chegar na igreja. Eu tinha, na época, acho que eu estava começando o projeto ali, um número de células ainda muito pequeno, na verdade, né? E sem saber direito o que ia acontecer, a gente foi para lá, naquele lugar, e a gente ficou inspirado e ao mesmo tempo constrangido ao ver o que Deus estava fazendo ao redor do mundo. Então, quando eu cheguei aqui na igreja, eu vim começar um trabalho com universitários. E fui conhecer trabalhos que eu nem imaginava nas Filipinas, que tinham mais de 20 mil universitários. Assim, meu Deus, quem que eu sou aqui no meio dessa mesa aqui? E eu estava lá bem quietinho, tentando aproveitar ao máximo, né, tudo que falava. Mas foi interessante porque a gente teve que ir até a Malásia para conhecer pastores de Curitiba. O que foi uma vergonha, na verdade, né? Como, por exemplo, o pastor Carlinhos, né? Que infelizmente não pôde vir aqui participar hoje. Estava em outra cidade. Que está na divulgação, mas ele perdeu o voo, teve um problema com o voo, perdeu ou remarcaram o voo, não sei exatamente, e não conseguiu chegar a tempo para a gente aqui. E naquela ocasião estávamos eu, o Michel, o Carlinhos, lá da primeira quadrangular, e o Henrique Peste, que era da Assembleia de Deus, naquela época, que hoje agora está nos Estados Unidos. E quando voltamos, junto com esse grupo que já existia, começamos a conversar. Gente, será que a gente não pode fazer a mesma coisa lá, aqui em Curitiba, independente do tamanho de igreja? E começou algo muito inexpressivo, assim, muito pequeno, onde cada um chamava algum amigo pastor para uma mesa para tomar café junto. Pegava um dia à tarde, né? Isso. Sem pretensão de nada, simplesmente para a gente começar a compartilhar um pouco o ministério de um, de outro. Um era mais forte em célula, cara, eu quero aprender com você. Ah, você é mais forte em consolidação, como é que você faz lá? E cada um ia compartilhando alguma coisa, algo muito puro e muito simples, né? Eu lembro de uma reunião muito bacana, que até foi na sala aqui do lado, que a gente começou a falar sobre vida pastoral. E cada um começou a abrir o coração, o Flávio mesmo falou, né, de coisas pesadas que ele tinha vivido, de como ele aprendeu a lidar com aquilo, e cada um foi compartilhando. Então, isso tudo gerou uma grande amizade entre nós, na verdade, que eu acho que é uma das maiores essências da Semana de Avivamento. E quando a gente fala sobre... porque é juntar pastores de uma cidade, né? Porque Semana de Avivamento não é um movimento sobre estádios ou grandes eventos. É um movimento sobre conectar pastores de cidade. E de cidade em cidade a gente levar a unidade para invadir diversos outros lugares. Porque talvez em algumas cidades a gente nunca vai ter um grande evento. Mas se naquele lugar a gente puder chegar e abençoar para que os pastores se conectem de volta, isso já é uma bênção. Como, por exemplo, aconteceu em Campinas, que não tinha mais conselho de pastores, nenhum grupo de unidade, e através da Semana de Avivamento eles voltaram a ter um grupo de unidade na cidade de Campinas. Aleluia. Por mais que eles façam um evento lá também. Mas isso para nós é muito mais forte do que ter uma vez por ano um evento, ou quem sabe um dia ter algum estádio. Porque evento passa, mas a amizade continua. Eu tenho que fazer um break aqui, nós vamos para o nosso intervalo aqui.
os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter tudo isso aqui funcionando. Muito obrigado a eles. E prestem atenção, é gente séria, tem um trabalho sério. E a gente volta com a Fernanda com as interações. Então, quando você está vendo aí os nossos patrocinadores, vai escrevendo para ela aí que ela vai compartilhar com a gente aí. O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de R$ 309. 9 lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. Estamos de volta com Face a Face. Pastor, a gente tem, na verdade, pedidos de oração, mais pedidos de oração, inclusive pela Glasfira, que tem uma filha que também se chama Fernanda, e disse que ela está com muita dor na coluna cervical. O médico disse que a hérnia já fazem 15 dias, ela é de Curitiba e está com essa preocupação com a filha dela, que se chama Fernanda. O Samuel também pede oração pela família, são pedidos de oração, né? E temos também a Norma, que pede oração pelo Julian, pela vida espiritual e profissional dele. Então, a Fernanda, que está com dor agora na coluna. Julian, pela vida espiritual. A Julian, pela vida espiritual. E profissional. E a família do Samuel. E a família de Samuel. Flávio, você pode orar por esses assuntos aqui? Vamos lá. Senhor, nós somos gratos a Ti por ter conhecido a Sua cura, Senhor. E nós queremos, Senhor, orar pela dor da Fernanda, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar tocando agora, Senhor, ela. E, Senhor, tira essa dor e alinha essa coluna, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos por uma cura completa. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, por uma intervenção sobrenatural. Em nome de Jesus. Os outros pedidos que você tinha falado? Julian, o vida espiritual e profissional, e a família do Samuel. Senhor, sobre o Julian, a vida espiritual, Senhor. Ó Pai, nós oramos, Senhor, por um encontro dele contigo. Senhor, que ele encontre a Ti na oração e na palavra, Senhor. Ó Pai, venha, Senhor, andar contigo agora livre de tudo aquilo que prende a sua vida e quer limitá-lo no seu chamado. E oramos pela família do Samuel também. Cubra essa casa, cubra esse lar, Senhor. Pai, que eles sejam pessoas que tragam a Tua presença para dentro dessa casa. E assim, Senhor, os relacionamentos sejam restaurados e habite a Sua presença em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, e agora? Semana do Avivamento desse ano, vai ter? Essa foi a pergunta, né? E aí? Vai ter, sempre, né? Sempre. O que muda é a questão do estádio, né? Como o Lucas falou, a Semana de Avivamento, ela não é o estádio. É que a gente já vai ter estádio. Ele deu visibilidade. Não, mas a gente já vai ter estádio agora em setembro. Também, sim. Nós vamos ter aí a Associação Billy Graham aqui, não é? Que data vai ser? 16 de setembro. 16 de setembro, sábado agora, tem treinamento para os evangelistas, para aqueles que vão na hora do apelo, ajudar. Então, se você quiser participar, então sábado... fala aí com onde vai ser, como é que vai ser aí, Lucas. Vamos explicar aí. Eu não lembro o horário, mas sábado aqui na igreja tem aqui treinamento tarde, já também. 2 horas da Depois a gente tarde. coloca para você e posta aí certinho Eu tô também. sabendo mais do que ele. Tá ruim esse negócio aqui, viu? É que eu acabei de voltar da montanha, pastor, daí ainda tô recuperando o sono, né? Os legendários aí, né, pastor? Tá bom. Então vai ter estádio esse ano com o neto do Billy Graham pregando aqui.
vai ser naquele centro de eventos, onde vai ser? Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul. Estamos esperando lá uma multidão, graças a Deus, no mês de setembro. Amém. Então vamos ter. Mas fora isso, vai ter Semana de Avivamento. Então vamos lá. Na verdade, depois de 2020, quando veio a pandemia, a gente tinha uma visão muito local com a Semana de Avivamento, com relação a Curitiba, região metropolitana, né, Flávio? E aí veio a pandemia e aquela questão. E aí, agora, o que a gente faz? Para onde vai? Porque não dá para fazer mesmo, né? Não dá para aglomerar nem nada. E aí foi quando Deus abriu a nossa visão, que a gente percebeu que era muito limitada, por mais especial que já fosse através da unidade, de levar essa visão, esse movimento para outras cidades, né? E aí, por mesmo online no primeiro ano e depois, né, no segundo ano da pandemia, já expandindo maior. No online, vocês atingiram muita gente. O primeiro ano online deu mais de 100 mil pessoas só no YouTube assistindo os e vídeos. depois foi feito um mundial também, não foi? Não, esse daí era o do GKPN. Teve um GIM mundial em 2021. Mas não foi? Sim, não. de unidade, mas não era da SDA. A gente faz parte do GKPN também, né? Então, Que aí deu quantos participaram? Foram quase 2 milhões de pessoas Quase participando. 2 milhões de pessoas. Do mundo inteiro. Tem vários Do canais de mundo TV. Não, e foi um negócio louco. Nossa, Porque a gente foi ficou aqui- ao mesmo horário, né? Como é que foi? Não, a gente trabalhou em 17 fusos horários durante 26 horas de transmissão, começando o evento que durava 3 horas em lugares diferentes, em línguas diferentes, e ter que trabalhar e ajudar o pessoal a mandar para cá em russo, em italiano, o pessoal num canal do Sri Lanka, eram uns negócios muito diferentes realmente. Foi uma muito legal. maratona, gente. Foi muito legal. Unidade, foi assim, o reverso da Torre de Babel. Foi, não foi? Exatamente, foi isso aí. Porque tinha tradução simultânea em tudo Aí quanto era língua, tinha gente. uma Era equipe aqui na igreja louca. de voluntários de mídias que coordenou o resto do mundo, que a gente passou, o Júnior estava junto também, né? 26 horas trabalhando direto. E quando acabou, ainda preguei no culto do sábado aqui. Não sei como, mas eu não lembro da mensagem, mas o povo quis que entendeu. Eu acho que você já deveria ter ganhado o teu número de legendário naquele dia, Pronto, viu? já virou a noite mesmo, não teve jeito, mas foi muito especial, verdade. Não, eu interrompi aqui para falar disso tudo, mas começou lá com esse movimento para ampliar a visão. Isso. E aí, já no primeiro ano, a gente teve quase 20 cidades participantes de 5 estados diferentes. Só que o interessante é porque assim, o movimento são de pastores de jovens de igreja local. Hoje, né, com o tempo que passou, já tem pastores como o Flávio, que já tem uma outra igreja, ou já viraram sêniores. Você está falando como que o pastor o de Michel. velho agora? Não, de todos eles, né? Como o Michel, que aqui já é o nosso pastor presidente também hoje em dia. Mas é muito interessante porque, assim, na maior parte das cidades, pastor, a gente nunca nem foi lá. Não é, Flávio? Às vezes vai uma aqui ou lá, mas a gente não vai. Agora a nossa estratégia é cada um abre uma semana na agenda do ano, você vai viajar para cá, para lá e vai levar, expandir. Porque através da amizade, Deus vai nos revelando e mostrando onde está pronto para começar algo. E quando Deus manda alguém que está com essa visão de unidade, uma coisa muito bonita é a gente perceber que tem cidades que têm vivido algo muito parecido, sem nem ouvir falar sobre Semana de Avivamento. A gente começou no passado em Jaraguá do Sul, eles tinham começado um movimento chamado Seven, sobre vigílias de unidade entre igrejas da cidade, da região, que se conectaram conosco, que estão começando agora em Santa Catarina. Então, esse ano a gente vai entrar em pelo menos 7 cidades em Santa Catarina através desse movimento e mais um movimento de unidade que já tinha começado lá. E é interessante porque, como o Espírito é aquele que traz unidade, ele vai despertando os servos dele com unidade em tantos lugares. Quantas cidades são hoje? Esse ano a gente está trabalhando para 50 cidades em 12 estados diferentes. E Deus nos surpreendeu porque a gente está em umas conversas para começar também em Monterrey, no México, em Miami, nos Estados Unidos. E hoje eu tinha uma conversa à tarde com um pessoal da Inglaterra que queria começar um movimento lá também, com 400 igrejas que estão envolvidas em unidade, mas a gente não conseguiu acertar o horário e acabou não dando certo. Mas acho que até semana que vem a gente vai trabalhar. Maravilha. E Deus tem trazido parcerias, como por exemplo a Jocum, que tem usado base delas em vários lugares do mundo, pela conexão que eles têm com os pastores, né? Uma das chaves é a igreja local. Então, a Jocum está ajudando a promover, mas não fazer. Porque eles têm um contato com os pastores e vão ajudar a gente a sentar os pastores, por estarem inseridos na igreja local, né? E farem esse serviço de uma maneira muito bonita, para levar essa mesma visão. E é muito interessante que, por onde a gente passa e começa a compartilhar um pouco, o pessoal pergunta assim, tá, mas quanto que é? Né? Qual que é o valor que tem que pagar? O que tem que fazer? Porque esse negócio é muito bonito. Não paga nada. O que Deus deu de graça, a gente dá de graça também. A diferença tem alguns valores que são inegociáveis
para que isso possa continuar da mesma maneira. Essa é uma palavra interessante, né? Porque hoje a gente tem que tomar alguns cuidados, né, Flávio? Não sei o que você pensa disso, porque a fé virou produto comercial, né? Tá até numa meditação que eu fiz recentemente, eu falei sobre a fé que não pode ser um produto, né? Ela tem que ser realmente uma busca acima de tudo, né? Então as pessoas querem saber se tem franquia, né? Se tem que pagar royalties, não? E fala, não, o negócio aqui é de graça recebeste, de graça dai, né? Como é que você vê essa questão aí? Isso atrapalha a unidade? Se você, num movimento como esse, você quiser dar um passo à frente e dizer assim, eu sei mais, e eu vou liderar isso, acabou a unidade. Porque o que deu certo aqui com a gente é que a gente queria, cada um, é como 5 ministérios. Você tem o pastor, que é totalmente diferente do evangelista, mas eles se completam. E assim o apóstolo, assim é o mestre, isso é o profeta. Eles precisam se completar. E na unidade é assim, nós não estamos aqui para fazer o nosso nome. Tanto é que nos primeiros cultos que nós fazíamos, nós já definimos, nós vamos fazer os cultos e nós não vamos dar oferta, porque quem ia pregar era a gente. Então ia ser o Lucas, o Michel, eu, o outro, e ninguém vai dar oferta, nenhuma igreja. Por quê? Porque a gente não quer se beneficiar desse movimento. Nós estamos aqui para entregar, nós estamos aqui para servir. Uma outra coisa que a gente fez, por exemplo, no primeiro ano, era que o último culto não fosse numa igreja. Essa era a nossa conversa. Para não parecer que é onde os cultos de sábado tradicionalmente são. Isso. Né, do sábado. E por isso que depois ele saiu da igreja, né? Mas essa era a nossa ideia, porque quem é de uma igreja pequena, quando vai para uma igreja grande, se ela não tiver maturidade, ela facilmente deixa o pastor dela, o líder dela, e se move para uma igreja grande. Vira, não vou não, porque senão eu vou perder meus membros. Vou perder meus membros. É uma realidade, Então, né? essa é uma conversa. Outra coisa que nós fizemos quando nós, na época, na CCC, fazíamos o culto, nós não íamos fazer o louvor e nós também não íamos pregar. Para que a pessoa que estivesse indo naquele culto, ela não tivesse nenhuma conexão com a CCC, porque teria muitas pessoas. Era o local. Era o local. Como tinha muitas pessoas do bairro, né? E as regiões eram assim. Então, essa era uma outra atenção que a gente dava para que, puxa, eu vi hoje no culto na CCC o pastor que é da PIB, né? O pastor da Quadrangular, o Ministério de Louvor. E uma banda presbiteriana. Isso. Uma igreja pentecostal. E nós vamos construir junto esse culto, né? Então, esses são valores até hoje, que a gente continua andando neles, porque isso é o que está no nosso coração, né? Então, tem algumas regiões do Brasil, né? Eu não vou olhar para lá, porque uma delas está naquela região ali da Fernanda, ali, sabe? Não, mas é verdade, eu já fui em locais assim pregar, e é interessante assim o evento, né, não é de unidade, mas é o evento da banda, é o evento do músico A, do músico B, e às vezes até quando a gente falava do que acontecia aqui em Curitiba, desse movimento, que a gente não anunciava quem era o pregador, não anunciava quem era a banda, esse pessoal assim que estava acostumado com isso dizia, isso não vai funcionar. Eu falei, rapaz, funciona, é benção, porque a gente vai lá por causa de Jesus, não vai por causa de mais nada, né? E na verdade, é um contrassenso do marketing, totalmente, mas é uma coisa linda, maravilhosa, né? É como aquela conversa de Elias com Deus, Deus com Elias, em que Deus fala assim para ele, olha, eu separei 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Tem um povo de remanescentes. Tem um povo que não quer se vender e não quer se relacionar com Deus porque ele vai alcançar aquela bênção, embora o nosso Deus é o Deus que abençoa, o nosso Deus é o Deus que pede-me, bata, o nosso Deus é o Deus de relacionamento. Mas existe um povo que ele quer a Deus sobre todas as coisas, ele quer um relacionamento com Jesus. Então, quando nós fizemos o primeiro culto na arena e a gente fechou ali
que nós não íamos chamar pregadores, nós não íamos ter nomes e nós não íamos divulgar, a gente entendia que isso era a essência do início do movimento. E a gente teve ali, a gente teve revés em várias conversas. Falou, não, isso não vai dar certo. Porque quando você faz o movimento de semana de avivamento nas igrejas, você não tem custo. Você não tem custo, você tem um público que consegue estar lá. Mas quando você vai para um lugar de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, né, 50 mil, como foi o último... Fala que essa é a prova da unidade, né? Você só tem lá quem é aquele povo que diz assim, eu só vou por causa de Jesus. Quem além disso, né, o pessoal dá oferta para ir, né, porque tem que pagar, comprar o ingressinho lá, que era baratinho, mas tinha que pagar, tá? E ainda gente de várias igrejas contribuindo, né, empresários de várias igrejas, contribuindo voluntariamente para sustentar o projeto, porque tem custo. Eu acho que o último foi 1,5 milhão de... Não, 1 milhão. O primeiro deu 800 mil e o segundo 1 milhão, 1 milhão e 100 no máximo. Ali. Isso, foi só de custo para alugar o estádio, para alugar o som, para alugar... contratar os professores, porque é tudo pago. Sim, claro. E você é obrigado a pagar, não tem nada de graça, tá? Tem que ter o segurança, a limpeza, tudo mais, né? A gente até ofereceu voluntariado, mas eles não aceitam, né? Tem que ser... Em alguns serviços não pode, né? Não pode, tá? Então a gente sabe disso. Mas mesmo assim, né, não foi um evento comercial, porque ainda deu um valor que foi doado para um outro projeto que fazia a mesma coisa, né, para ajudar a fazer a obra de Deus crescer. Porque ninguém tem interesse em absolutamente nada a não ser glorificar o nome de Jesus e promover a unidade da igreja. Né? Quando isso aconteceu, você estava junto, estava, né? Também estava em São Paulo nessa reunião. Estava o Michel, eu, você, o Oca e o Carlinhos, né? Que é essa base, né, do movimento, que são os mais antigos, que a gente se reúne e toma decisões juntos e tudo mais, né? A gente se olhou e falou, depois que Deus deu a direção, foi interessante, com o pentecostal, Deus falou no Espírito, com o batista na palavra, e cada um foi entendendo as direções da maneira aqui, né? Muito bonito. Mas a gente se olhou e falou assim, olha, Deus já deu a direção, tem que dar mesmo, porque assim, no final das contas, a gente começou sem nada. Se for para fazer de volta, Deus vai dar tudo de volta. E a gente tem muita maneira de querer garantir. Não, garante aí que já é um... guarda para próximo. Isso, vamos de graça receber. Vamos abençoar, é isso aí. Que coisa linda. Tem alguma palavra aí que temos 2 minutos só? A Laís fala exatamente sobre isso. Ela fala assim, unidade, muito boa essa experiência de comunhão entre os pastores de uma região. A gente tem também o Hélio de Florianópolis, que ele disse que não perde um face a face. Opa, que bom. E o pastor Odair, ele disse que já teve com vocês, com os 2 pastores. Tive a honra de estar com esses irmãos no ano passado juntos, na nossa igreja de bairro. E juntos com o corpo de Cristo recebemos uma nova carga de oxigênio. Oh, bênção, que gostoso, tá? E essa é a beleza, né? A gente poder não se sentir nem humilhado, né, nem glorificado. A gente se sentir só irmãos em Cristo fazendo a obra de Deus, cada um no cantinho que Deus mandou e cada braço estendido para ajudar um ao outro. Eu acho que essa é a beleza, né? Eu quando digo que Curitiba tem aí o encontro, né, do núcleo pastoral, mais de 700 pastores da cidade todo mês, o pessoal não acredita. Entende? Porque é uma coisa linda da gente ver. Ninguém tem interesse de nada, não tem interesse político, não tem interesse em nada. A ideia é realmente servir a Deus e promover essa unidade, porque essa unidade revela Jesus também na sociedade. Gente, o nosso tempo acabou. Eu tenho alguns segundinhos, senão a televisão me corta. Eu não consegui convencer ainda o diretor a não me cortar. Quando chega um momento, ele vai lá e me corta e bota outro programa na hora lá. E aí eu queria agradecer aí a presença de vocês, viu? O carinho, Flávio, de estar com a gente de novo aqui. Você é sempre bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui, tá? Obrigado, Fernanda. Olha, se você gostou da atuação da Fernanda, manda aí uma mensagenzinha para motivar ela a continuar com a gente aqui. A Maria falou que eu não preciso mudar meu sotaque. Ah, não!
Ela é tendenciosa, viu? Porque eu conheço a Rosemary, viu? Tem ó, São Paulo, tem do Rio de Janeiro. Tem do Rio, a Rosemary também, viu? Que bom, querido. Que Deus abençoe aí você que participou conosco do Face a Face. Espero que você tenha gostado e que você possa mandar aí o seu convite aí, a sua apreciação, convidar outros para participarem desse programa, desse podcast. E o Master Pizza, né, pastor? Vamos agradecer o Master Pizza. A gente tem um lanche aí com os nossos convidados logo que termina e também com todo o pessoal que trabalha aqui. E hoje, né, é patrocinado pelo Master Pizza. Ele já patrocina muitas vezes. Muito obrigado, viu? É uma bênção, viu? Então tá aí, pode pedir que a pizza é boa, eu vou comer daqui a pouquinho, tá? Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.